Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de Stranger Things. Sim, aqui no canal já tem vídeo das outras temporadas, vários inclusive, e eu não podia deixar de comentar a terceira assim que ela saísse, e eu já maratonei todos os 8 episódios, e nesse vídeo eu vou comentar todas as minhas impressões gerais, o que eu achei. Vai ter uma ou outra coisa que será spoiler sim, eu não vou dizer exatamente tudo o que acontece, as conclusões, mas se você não assistiu e não quer saber de nada, cuidado, mas se você curte esse vídeo, já deixa o seu joinha porque me ajuda muito, deixa o like aí embaixo, comenta o que você achou ou está achando da temporada até agora e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Adiantando aqui, eu acredito que a terceira temporada se encontrou em diversos fatores muito mais do que a segunda, a anterior, porque eu acredito que ela achou uma trama, um problema para ser resolvido, que mesmo ali com uma divisão grande de núcleos específicos, esses núcleos trabalhavam com diferentes aspectos, diferentes missões, mas todos caminhando para o mesmo ponto. A gente teve um foco só em Hawkins, o que facilita a homogeneidade da história como um todo. Na anterior a gente teve um pouquinho mais de descentralização, não só nos núcleos, mas nas jornadas. Teve algo muito individual da Eleven que se justificou, mas por exemplo, nessa temporada nem foi utilizado. A gente já adiantando aqui, realmente não teve nenhum trabalho a mais sobre outros jovens que passaram por experiências como a Eleven, não. Isso foi deixado completamente de lado até agora. E apesar de talvez ter uma inconsistência aí, de você ampliar e de repente você deixar de lado completamente na outra temporada, eu sinceramente acabei achando isso um ponto positivo, porque ainda me dá um pouco de medo deles ampliarem demais uma história que ela é muito centrada em si e se perder muito. A gente fugir da linguagem que funciona e acabasse não trabalhando muito bem nem aqui nem ali. Não foi o caso na terceira temporada. A gente tem um problema específico sim em relação ao Upside Down, ao mundo invertido, um problema que fisicamente se apresenta e que vai ativamente gerando problemas em Hawkins, um problema aliás que se expressa de uma forma muito mais parecida com referências a filmes de terror, que a gente mistura, claro que é uma coisa muito mais alienígena, né, ficção científica, mas que se expressa em determinados momentos com referências a filmes de possessão ou de vírus, tanto esteticamente quanto narrativamente nos efeitos, nas pessoas, e isso na terceira temporada funcionou bem. O inimigo, na minha opinião, nunca mais terá o mesmo impacto que teve o Demogorgon lá na primeira temporada, porque lá todo mundo desconhecia completamente aquele ser, de onde ele vinha, por que ele estava ali, o que ele faria. Upside Down era um conceito que estava sendo descoberto ainda, e portanto o mistério, o desconhecido completo, dá muito mais medo, não no espectador em si, mas em quem está ali na história. Agora, quando eles descobrem que surge uma coisa nova, uma ameaça nova ou anterior que está mais potencializada, eles têm medo, eles, é claro, ficam preocupados, mas eles já sabem como lidar. E por isso que a história tinha um desafio, tem o desafio, se for continuar daí pra frente, de criar algo que faz parte desse universo, que é consequência de tudo que aconteceu, mas sem ser extremamente repetitivo. E eu acredito que eles conseguiram isso nessa temporada. Os personagens, inclusive, psicologicamente, a jornada deles claramente avançou. Eles são consequência de tudo que eles passaram até a segunda temporada. A gente teve uma reorganização dos grupos que também se justifica. Não é mais o grupo dos garotos, agora com as meninas ali, ou a Eleven sozinha, os adultos simplesmente, não. A gente, por exemplo, teve uma união que começou na outra temporada entre o Steve e o Dustin, que continua nessa com a inclusão de uma personagem nova que chama Robin e a participação genial da irmã do Lucas, a Erika, que veio com muita personalidade e que funciona. As personagens novas que entraram, todas as pessoas que entraram nessa trama, que tiveram alguma importância e foco, elas foram muito bem desenvolvidas, elas trouxeram uma personalidade diferente que acrescentou, não só em número, mas em narrativa. E cada um desses grupos, seja do Dustin, Steve, o pessoal, ou das crianças que continuaram juntas, ou então um núcleo ali mais separado durante boa parte do tempo, da Nancy com o Jonathan, ou do Hopper com a Joyce, tudo funcionava muito bem. E por mais que, como eu disse, cada um tivesse um propósito, investigando algo que surgiu no dia a dia deles,
um caso estranho que a Nancy resolveu investigar no seu trabalho sem esperar que tivesse qualquer ligação com o mundo invertido, ou ímãs que não grudavam na geladeira e de repente aquilo se torna um caso de uma organização russa, ou literalmente o Will que começa a ter algumas sensações por causa de tudo que ele já viveu do mundo invertido. Cada um desses gatilhos libera uma jornada, uma tarefa diferente e aos poucos essas tarefas vão se ligando sem forçar a barra. Quando em determinado momento todos estão unidos, é no momento certo, que eles precisavam estar unidos e haverá utilidade nessa união e futura divisão depois. Cada um tem uma tarefa, não tem personagem sobrando. Talvez o personagem com menor atuação ali dos principais seja mesmo o Will, que não tá ali como vítima ou como pessoa que sofre finalmente com o mundo invertido, mas ele é a pessoa que tem sensações, intuições por causa de tudo que ele passou, então ele tem utilidade. Não é tão ativo, ele é meio apagadinho, mas tá menos sofredor, não acho um grande problema. Em geral, todos tiveram um uso muito bom. E, de novo, um trabalho do personagem também muito bom. A gente viu a evolução desses jovens, do grupo como um todo, do grupo que quase todo mundo tá namorando, mas o menino sozinho ali, o Will, que não tem namorada, sente a diferença dos amigos que não estão mais ali só por ele e pra eles jogarem Dungeons and Dragons, não as coisas tão diferentes. Ou das meninas, mesmo a Eleven e a Max, que se aproximam e começam a ter diálogos e uma descoberta típica dessa fase também. Em 8 episódios, eles conseguiram destrinchar muitas mais coisas do que eu imaginaria. E isso para engrandecer os personagens que a gente está ali acompanhando e futuramente sentir com o drama dos perigos, das perdas. Sim, eu chorei copiosamente no último episódio e eu não esperava que isso fosse acontecer, porque a história é boa. Ela vai tendo um bom ritmo, ela vai me intrigando, vai tendo ali toda uma questão de novo com esses russos que estão envolvidos nesse drama todo que a gente acompanha na segunda temporada, vai me deixando instigada, eu quero saber as resoluções, as respostas, a situação vai ficando mais crítica, mas como eu falei, a presença, apesar de muito boa, funciona narrativamente, mas a presença da ameaça de Upside Down não é tão impactante quanto era anteriormente. Mas mesmo assim eu não sinto falta porque a história caminha bem. E acaba que por mais que os personagens estejam mais determinados, mais capazes, dispostos e preparados para enfrentar o problema que surge, aos poucos as situações vão ficando realmente difíceis e problemas acontecem, problemas fisicamente falando inclusive. E aí a tensão funciona naturalmente, sem forçar a barra. Não é uma temporada que vai te deixar extremamente tenso, mas vai passar leve, divertida e vai ter um grande e potencial ápice no fim. Fechou de uma forma que eu não imaginava quando eu assisti até a metade da temporada. Não que estivesse ruim, mas foi um final, na minha opinião, corajoso. Da mesma forma que a gente teve um final na outra temporada que doeu, que machucou, nessa foi muito melhor. Não é o final épico de você ver poderes, não é isso. É um final sentimentalmente corajoso, um final pesado pelas consequências, pelas escolhas e, de novo, pela carga emocional de traumas que vão construindo esses personagens temporada a temporada. Se eles já começaram ali carimbados, cheio de cicatrizes, agora todos eles têm ainda mais o que carregar de experiência e para se modificarem. As referências e nostalgias estão mais presentes também do que aconteceu na segunda temporada, então de novo a gente voltou a um estilo narrativo mais próximo à primeira temporada, que era mais nostálgica, focada nos anos 80, em Hawkins, algo mais centralizado, portanto mais fácil deles trabalharem sem deixar pontas soltas. Perfeito, tem muita referência a filme, demais, tanto na fala quanto visualmente no pôster, no cinema, quanto em músicas também muita coisa. Temos quadrinho também referenciando, inclusive ele fisicamente aparecendo, sendo citado. Dungeons and Dragons acaba permeando essa história quase como uma relíquia, porque fazia parte da história dos meninos e fará parte da história deles para sempre. É um vínculo desse grupo principal para o resto da vida deles, por mais que eles estejam amadurecendo e não jogando mais como antigamente. Eu sinto que os personagens do começo, por mais que estejam maiores ali em outra fase, eles ainda estão lá. Por exemplo, na jornada da Nancy, que começa a estagiar num jornal e ela gosta disso, de escrever, de investigar, ela tem capacidade, mas ainda mais naquela época, como estagiária, mulher,
ela sofria preconceito e situações super desagradáveis no escritório. Aquilo é muito bem mostrado e mostrado como ela não desiste apesar disso. E uma surpresa muito, muito positiva pra mim e enorme, eu não imaginava, foi com o personagem Billy. E ele foi introduzido na segunda temporada como o novo valentão de um passado misterioso, uma personalidade bem ruim na verdade, e ele veio como um bad boy, um vilão passageiro e bem assim superficial na outra temporada, um problema pro Steve, mas apenas um bad boy, nada demais. Como que ele vai ser trabalhado agora na segunda temporada? O personagem foi muitíssimo bem trabalhado, como aconteceu no geral como os outros, mas pra mim ele teve muito destaque. Eles conseguiram pegar esse personagem, transformar ele como um antagonista, ele tá do lado dos vilões, mas tem uma justificativa plausível, e através do Devorador de Mentes, através deste monstro e do efeito que ele causa no Billy, a gente vai tendo um trabalho sobre o seu passado. Assim, a gente entende quem era este garoto, pelo que ele passou e por que ele se tornou este cara que a gente conheceu na segunda temporada. E eles fazem isso de uma forma super sólida. A Joyce, que era uma personagem extremamente fragilizada na primeira temporada, melhorou na segunda, teve uma perda bizarra do Bob no final da temporada passada. E ela começa não fragilizada como na primeira, mas sim machucada pelo que aconteceu, ainda traumatizada. Isso não é algo que vai sendo trabalhado no decorrer da temporada toda, mas a gente tem essa consistência, essa continuidade dela começar exatamente afetada pelo que aconteceu com ela há pouco tempo. E, portanto, ela se abrir para qualquer situação nova na vida dela é muito difícil por causa disso. E nessa sintonia de traumas e tentativa de se recuperar, ela também ali sincroniza bastante com o Hopper. Eles formam uma dupla muito boa. De novo, a química entre as pessoas desses grupos específicos que foram formados nessa temporada foi maravilhosa. Cada um se encaixava, a gente teve um ótimo clima que misturava ação, tensão, mistério, um pouco de terror sim, e humor. As piadas, elas não foram exageradas, elas tinham um bom timing, elas aconteciam ali pra você sentir aquela leveza, dar aquele risinho, mas vamos focar porque a tensão continua, porque ainda não resolveram o mistério, ainda não chegamos na solução, como é que eles vão resolver. Tecnicamente a temporada não decepcionou como sempre, a gente tem uma qualidade ali de efeitos visuais muito grande, mesmo a ameaça, o monstro que surge, o Devorador de Mentes que surge na temporada, ele tá muito bem feito, ele é sempre explorado ali em meio às sombras em geral, mas quando ele aparece a textura convence, até pelo estilo de material que resolveram formar esse monstro. Fotografia, como sempre, é surpreendente, eles conseguem te localizar com o clima que a gente teria nos filmes dos anos 80, no verão dos anos 80, a caracterização, o figurino, tem a paleta de cores do figurino, do cenário, tudo combina exatamente com o que eles precisam passar. E aí quando a gente entra numa cena um pouco mais tensa, aí a gente parte para as cores mais escuras, mais frias, a gente tem bastante sangue ainda nessa temporada, a gente tem bastante cena ali visceral, não é algo que é explicitamente trabalhado para te chocar, como já aconteceu em temporadas anteriores, mas acontece, ainda tá lá. A gente tem um gancho no final ali dos créditos, que apesar de não termos confirmação da próxima temporada, provavelmente vai confirmar sim. Inicialmente tinham falado de cerca de 5 temporadas, então obviamente eles deixariam esse gancho pós-crédito ou uma abertura qualquer para continuar a história, apesar de que eu acho que se encerrasse nessa temporada, seria perfeito, seria ótimo. Eu entendo que por causa do crédito eles têm vontade de expandir, inclusive expandir territorialmente, o que sempre me deixa apreensiva, como já me deixou em relação a essa temporada, que eu não sabia se eles focariam só em Hawkins. Hawkins, a cidade que tudo acontece de errado e agora o país todo já tá sabendo depois dessa temporada. Realmente, fica repetitivo acontecer só lá? Pode ser, mas para eles saírem, se eles forem sair, avançar para outros locais a partir da próxima temporada, até porque houve movimentações de personagens ao fim da temporada que justificariam isso. Apesar disso, eu acredito que tem que ter muito cuidado ao fazer, porque a fórmula está muito bem estabelecida. Mas também, ao mesmo tempo, a fórmula de abrir um portal e agora temos que resolver fechar o portal, isso também eu acredito que vai ter que ser modificado, porque utilizaram a terceira vez, mesmo que seja o mesmo monstro ou outro monstro, isso aí já é um desafio muito batido.
não dá. A gente tem um efeito, uma consequência interessante também na Eleven ao fim dessa jornada, que nos faz questionar como ela aparecerá e voltará na próxima, apesar de que eu acho que são consequências, aí vocês vão assistir, provisórias, mas é interessante, porque eu acredito que eles sempre fazem essas continuidades muito bem feitas e links com as outras temporadas, que na próxima ela já comece aí com um drama, um problema aí muito grande, que pode ser um problema bem potencial dependendo do tipo de ameaça que surge, inclusive. Sim, a presença de russos vilões é extremamente estereotipada, mas nada diferente do que já acontecia justamente em filmes dos anos 80, até porque a mentalidade de russos nos anos 80 é da Guerra Fria, Estados Unidos contra a Rússia, capitalismo versus comunistas malvados, portanto faz total sentido que eles sejam tratados assim em Stranger Things. Eu não posso criticar por isso. Uma visão menos estereotipada, mais fiel e incrível a gente pode ver, por exemplo, em Chernobyl, que lançou recentemente, mas é outra história, outra proposta. Concluindo, sim, eu tô muito feliz com o trabalho de todos os personagens, a inclusão de personagens novos, da trama que não foi extremamente complexa nem elaborada, e eu acho isso um ponto positivo, do retorno do olhar pra dentro de Hawkins, apesar de trazer russos, de trazer uma trama diferente, um pouquinho mais expansiva. A gente tem um foco muito grande, de novo, núcleos divididos eficientemente bem, que funcionam independentemente, mas que estão unidos sob o mesmo foco e se juntam quando precisam, portanto uma narrativa de 8 episódios que inicia e termina redonda, sem sobras ou quase sem sobras e com os ritmos, climas, humor que são necessários para cada cena. Eu apenas tenho elogios. Não é ainda toda a sensação da primeira temporada, porque a primeira temporada tem o benefício da novidade, como eu disse, para os personagens e para a gente também, mas a terceira conseguiu elevar de novo após talvez uma pequena queda, um pequeno declive que não tornou ela ruim, mas não era tão boa quanto a primeira e, portanto, isso é uma excelente qualidade. Muitas séries perdem a mão quando elas começam a se desvincular muito da narrativa inicial. Que bom, Stranger Things não aconteceu isso. Deixa aqui embaixo o que você achou, o que você mais curtiu da série. Cuidado com os spoilers aqui no comentário. Eu já dei alguns aqui no vídeo, mas pode ter coisa muito mais pesada aqui embaixo, caso você não tenha assistido. Me deixa a sua opinião, porque eu quero muito saber o que vocês pensam. Deixa o like para continuar trazendo esses vídeos e conteúdos diferentes de vez em quando aqui no canal também. Se inscreve aí para não perder nada que venha no futuro. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!